Bem, boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos amigos que sempre nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Nós modificamos o horário da nossa palestra, que eram às 20 horas, agora nós estamos fazendo às 17h30, para que a gente possa disponibilizar de mais tempo para fazermos os passos. No final da palestra, aqueles que queiram receber o passe, a gente tem todo o prazer e alegria de dar esse espaço. Nós escolhemos para esta noite um tema que ele é muito recorrente e muitas vezes ele é mal compreendido quando a gente fala de enfermidades, e principalmente quando ele faz uma referência à alma. Porque há uma diferença entre alma e espírito. Segundo o próprio Allan Kardec, a alma é o espírito encarnado. Quando o espírito ele vem para essa experiência que nós estamos aqui, a qual nós estamos vivendo, ele deixa de ser um espírito para ser uma alma. Por quê? Porque ele passa a ter todas as suas funções limitadas a um corpo físico que tem limites. Toda a nossa realidade, como existência aqui na Terra, depende dos 5 sentidos para que a gente possa viver, conviver e se comunicar. Quais são os 5 sentidos? A audição, a visão, o olfato, o tato e o paladar. Sem eles, nós vamos ter sempre dificuldade para termos a condição de cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. Claro que algumas pessoas se ressentem de um ou outro sentido, mas a natureza, com sua prodigiosidade, ela faz com que possa se fazer um reparo e assim a pessoa conseguir ter condições de viver uma vida, vamos dizer, normal aqui na Terra. Mas quando a gente fala em doença e enfermidade, a gente sempre se volta como espírita para as doenças ou enfermidades da alma. Porque nenhum mal que nos acomete, ele tem a sua função se não partir daquilo que é fundamental, que é a alma. Então nós somos doentes da alma, sim. Por quê? Porque na escala dos espíritos, nós somos um espírito imperfeito. Não é que a gente tenha sido criado imperfeito, é mais uma coisa que a gente precisa esclarecer. Deus não criaria um ser imperfeito, porque ele é perfeito. Nós somos a imagem e semelhança do Criador como criatura. Mas, devido às nossas liberdades de escolhas, é que nós incorremos em erros que nos levam à condição da imperfeição, não como adjetivo, mas como uma classificação. Infelizmente, eu posso afirmar que eu e todos aqui presentes, e até aqueles que nos acompanham, somos espíritos imperfeitos por isto. Mas nada que não seja corrigido. A grande importância da vida é exatamente a evolução. Nós precisamos evoluir. Evoluir é corrigir rotas e buscar a perfeição. Veja que a própria natureza, ela busca esse sentido. O sentido da evolução se dá pela busca da perfeição. E logo, logo nós iremos ser um espírito perfeito. E como espírito perfeito, nós não teremos mais vícios e comportamentos que temos como espíritos imperfeitos. Ou seja, nós não teremos mais a tendência para o mal, nós não iremos mais falar do outro, nós não teremos mais o ódio como sentimento, e tantos outros que fazem parte do nosso lado sombrio em termos de evolução. Mas como espírito perfeito, nós ainda teremos algumas coisas que não permitem ser um espírito puro na condição de um Cristo, como foi e é Jesus. Só Ele é que teve essa condição aqui na Terra.
E como é que a gente pode considerar esse comportamento e essa atitude de um Cristo? Veja que Jesus, ele convivia com todos e não fazia distinção de ninguém. Para ele não existia nem o melhor, nem o pior, nem o bom, nem o ruim. Por quê? Porque ele já havia passado pela escala, como eu disse na palestra passada, pela escala da perfeição, da evolução. Então ele já foi um espírito imperfeito, já foi um espírito perfeito e agora ele é um espírito puro. Porque ele se considera na condição de um mestre. E o que o mestre faz? Ensina o que aprendeu. Quando o professor está dando aula, ele vê na imagem do aluno o aluno que ele foi. Quando um pai educa um filho, ele vê na imagem do filho o filho que ele foi. Veja como a história ela se consagra dentro desse contexto. E é importante a gente ter isso como realidade para que a gente venha entender o porquê dessas problemáticas que tanto enfrentamos na nossa vida. E aí o tema abre um largo espaço para que a gente possa discorrer sobre esse pensamento, essa ideia. E tem um pensador que diz assim: aonde estiver o teu excesso, está a tua dor. Interessante, né? A dor é sempre um sinal. A dor não tem o propósito nem a finalidade de nos fazer sofrer. Claro que sofremos em decorrência da dor, seja uma dor física, seja uma dor emocional. Mas a dor, ela apenas está falando do nosso excesso. Aonde está o teu abuso, onde está o teu excesso, está a tua dor. Veja, por exemplo, nós muitas vezes ensejamos uma coisa ou temos um desejo. Vamos supor, eu desejo comer uma comida exótica, uma comida diferente, e vou para o restaurante e por falta de sorte minha, a comida apresentou alguns fatores que fizeram com que eu me sentisse mal. Então, tudo que era prazer passa a ser uma dor. Em função de quê? De um fato externo, que pode ser também interno, mas que alterou aquilo que a gente chama do equilíbrio das coisas. O corpo físico é um sistema que trabalha sempre corrigindo reações químicas, movimentos, e tudo que faz parte da nossa estrutura fisiológica. E, consequentemente, quando nós dormimos, por isso que eles dizem um sono reparador, na realidade a gente não dorme, porque a alma ela não adormece. Veja que a gente sonha, a gente anda, viaja, tudo isso em função de um momento que eles chamam onírico, ou de baixa frequência mental. Mas o que acontece com o corpo? O corpo ele está desfalecido? Não. É onde ele mais trabalha, que é corrigindo os nossos excessos, para evitar no dia seguinte as dores. É interessante o sistema funcionar assim, porque a gente precisa ter esse entendimento. Deus se aproxima ou se afasta de nós através do que sentimos. É outra coisa interessante. A gente vê muito isso, principalmente nos movimentos religiosos, essa devoção a Deus. Na realidade, nós precisamos de Deus. Veja que Ele só tem importância na nossa vida, nas nossas necessidades. A gente passa o dia todinho sem fazer uma referência, nem sequer pensar em Deus. Mas quando nos sentimos invadidos por alguma coisa que nos acometa, a gente de imediato pede a Deus, como se Deus estivesse à disposição de cada um de nós para resolver os nossos eventuais problemas. A gente fala tanto da teologia da prosperidade. Eu vou para a igreja porque eu quero ganhar dinheiro, eu vou para a igreja porque eu preciso de um marido, de uma esposa, eu vou para a igreja porque eu preciso encontrar algo. Então, tudo isso é barganha. E o que acontece dentro da nossa ideia, do nosso pensamento? Deus, com toda a sua sabedoria, por ser uma inteligência, a inteligência suprema, a causa primária, a origem de todas as coisas, Ele pegou todas as suas leis, tanto naturais como as leis morais, e colocou na nossa consciência. É na nossa consciência que está a nossa razão de ser e de viver. Mas o que é a consciência? Eu não sei.
é algo tão grande, é algo tão imensurável que a gente não tem a noção do que seja a consciência, mas é ela que retrata toda a nossa existência, porque Deus nos individualizou como uma consciência. Ora, se eu sou a consciência da consciência, eu estou dentro dessa realidade. Veja que se a gente fizer uma analogia, podemos imaginar Deus como sendo todo o oceano, nós seríamos uma gota d'água dentro do oceano, subentendendo-se que se a gota d'água está dentro do oceano, o oceano está dentro da gota d'água. Se eu estou em Deus, Deus está em mim. Mas nada mais óbvio do que isto. E, consequentemente, o que foi que ele fez? Ele fez aquilo que consideramos sendo fruto da sua inteligência suprema, que foi colocar todas essas leis e essas diretrizes na nossa consciência, como eu disse. Então, quando você faz um mal, não é necessário que alguém lhe julgue ou lhe condene pelo mal feito, porque você vai saber o mal que fez, porque você não foi programado para fazer o mal. Nós não fomos programados para sermos imperfeitos. As nossas imperfeições são inerentes às nossas escolhas e como nós escolhemos. Porque todas as vezes que você escolhe uma coisa, você perde outra. Esse aqui é o problema. A escolha, o livre-arbítrio, incorre em erros e acertos. Por isso que muitas vezes as relações, elas sucumbem. Por quê? Porque eu acreditei na escolha que fiz e não fui feliz na escolha que consegui fazê-la. E, consequentemente, as estruturas desmoronam em função desses momentos e dessas escolhas. E, consequentemente, aqui ele diz, quando nós estamos plenos e absolutos diante da nossa consciência, no exercício daquilo que nós fazemos em prol do bem, tanto para nós como para o próximo, por isso que Jesus pediu que amássemos uns aos outros, estabelecendo esse sistema de equilíbrio. Quando eu estou amando, eu estou em harmonia. Estando em harmonia, eu estou em equilíbrio. Em equilíbrio, eu não sinto dor. Nem dor moral e muito menos a dor fisiológica. Porque você pode ser uma pessoa portadora de uma doença grave e não sentir dor. Então, se sentir tão vítima dela. Isso é questão de cada um. É uma questão de quê? De consciência. Porque a mente é o substrato da consciência. A mente, sim, ela tem seus limites. Porque ela está presa a uma estrutura limítrofe que é o cérebro. Por isso que quando daqui partirmos, vamos ter dificuldade para organizar os nossos pensamentos, porque lá não vai ter o cérebro para esconder a pessoa que nós escondemos quando somos meros passageiros aqui na Terra. Porque a gente diz coisas que não são tão verdadeiras. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? É aquilo que todos nós percorremos ao longo da nossa existência. Todos nós temos um caminho a seguir. O que é a verdade? É tudo aquilo que se contrapõe à mentira? Não. Ele não se referiu a isso. A verdade que ele fala é a própria existência, é a própria vida. A verdade é o que nós realmente pensamos e temos que continuar sempre pensando. E a vida, todos nós sabemos que é uma existência que há de infinito. Nós não estamos aqui vivendo apenas uma experiência limitada a uma cronologia de um tempo que com certeza ele vai se extinguir, porque, por incrível que pareça, todos nós estamos morrendo a cada dia, porque a contagem ela é regressiva. Mas morrendo como? E Deus nos criou para isso? Como é que um ser da grandeza de um Deus criaria um ser para morrer? Claro que nós não morremos. É o corpo que se decompõe em função de um tempo que para ele é determinado numa experiência transitória. E assim a gente fica mais tranquilo para entender o que nós vamos comentar hoje acerca das enfermidades da alma. E ele diz aqui, a doença ou a dor pode ser um meio de Deus conversar conosco. Olha que coisa interessante. Conversar com Deus. A gente tem como conversar com Deus? Engraçado. Quando a gente é criança, a gente é educado, orientado, para só acreditar nas coisas que a gente tem certeza. Aquilo que a gente vê, sente e percebe. E por que nos obrigam a acreditar em Deus,
se nós não vemos Deus, nós não percebemos Deus como deveríamos perceber. E por que ele tem essa importância tão grande? Veja que desde os homens primitivos, eles já tinham uma referência a Deus. O Deus do trovão, o Deus do sol, o Deus da lua, a deusa da lua. E esses deuses, para aqueles homens, significavam entidades poderosas. Então, uma tempestade era uma revolta de um deus. Esses deuses que foram introduzidos dentro da mitologia, principalmente grega, eles tinham o poder de destruir, de atacar, de se revoltar, de dominar. E esse Deus ainda permanece na consciência de muitos, quando o próprio Jesus diz que Deus é amor. E o que o amor faz? Julga? Condena? Absolve? Não. O amor ele é imparcial. Por isso que se fala no amor incondicional. O amor ele não pode ter condição. E mais uma vez, nos reportando a Jesus, ele sim foi muito feliz em nos mostrar o amor incondicional. Como eu disse também, ele não fazia deferência a ninguém. Porque veja as pessoas com quem ele andava. E ele atendia a todos por igual. Mas ele dizia uma coisa que também nós vamos aqui ver, é que quando ele fazia algo de bom para alguém, ele não se colocava na condição daquele que fez, mas aquele que despertou. Porque um professor, ele tem que despertar no aluno ideias e não vender um produto dele. Hoje existe uma crise na educação por conta desses movimentos. O professor quer transmitir para o aluno suas ideias, não. Ele dá o conteúdo e o aluno constrói, através do conteúdo, aquilo que é a ideia dele própria. Por isso que os filhos brigam tanto com os pais. Porque os pais querem que os filhos façam aquilo que seja a vontade deles. Se eu não fui médico, que eu gostaria de ser, mas meu filho vai ser. O que é que o filho dele tem a ver com o sonho dele? Cada um segue o seu caminho. Mas a gente não vê isso nem na sociedade e muito menos na família. Então é importante a gente fazer uma avaliação dentro desse contexto para a gente saber em que situação nós nos encontramos como experiência de vida. Será que eu estou certo? O caminho é esse? Será que é isso que verdadeiramente eu quero? Porque qual é o sentido da vida? Qual é o único objetivo que a gente tem e por ele a gente luta todo dia? Ser feliz. Eu não vim aqui para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para ser irmão, para ser rico, para ser pobre. Eu vim aqui para ser feliz. Se eu conseguir ser feliz com aquilo que eu amealhar no meu processo de vida, eu estou de bem com a vida. Por isso que você vai encontrar tanta gente em conflitos, e são pessoas, como nós também vamos ver, pessoas doentes. Porque a doença ela é democrática. Ela não só atinge esse ou aquele, ela atinge a qualquer um. Desde que ele seja uma pessoa que não tenha limite nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu comportamento, ela é suscetível a ser uma pessoa que venha a ter qualquer anomalia, qualquer doença. A medicina compreende como doença as perturbações no bem-estar físico, psíquico e social. Bem-estar, estou bem, estou em paz, em harmonia. Físico, estou com o meu corpo saudável. Então, por isso é preciso o quê? Cuidar do corpo. Então, ir para a academia, fazer atividade física é muito bom. Só que hoje em dia a gente está vendo uma coisa bem exagerada, né? O culto ao corpo, o culto excessivo ao corpo. Quando se mostra mais o corpo do que aquilo que está por trás do corpo, por quê? Porque todo o corpo nele pronuncia-se o quê? Uma alma. Senão a gente não teria como viver. Ora, você se olha no espelho e se vê a pessoa mais linda do mundo. Daqui a 10 anos essa beleza já não é tão notória. Aí começam a surgir as rugas, o cabelo branco. É como eu digo, a gente vive como a natureza dentro de um contexto que são as 4 estações do ano. As 4 estações da vida. Um dia desse a gente era primavera. O que é primavera? Primeiro começo.
o cuidado excessivo, o amor extremado. Olha, bota ele aqui, dá de comer, bota para dormir, veste uma roupa, dá banho. Tudo isso é a primavera. Aí de repente vem o quê? O verão. A estação do sol. 14, 15 anos. Aí quando ele vai para a praia, bota aquele short, ela bota aquela roupa, e eles se encontram e vão namorar, e se conhecer, construir ideias, histórias. Isso é o verão da vida. É o momento mágico da vida. Por quê? Porque ainda não se tem tanta responsabilidade sobre as coisas, ainda não se paga tantas contas, não é? Tem o tutor, tem o pai que cobre as nossas dificuldades, erramos e somos perdoados com maior facilidade pelos erros que cometemos. Mas quando menos se espera, vem o outono, o cair das folhas, o cair de tudo. Vem as rugas e tantas outras coisas começam a riar. Mas vocês sabiam que o outono tem uma função muito importante no ciclo da natureza? Sabe por quê? Porque as folhas que caem são devolutas. Ele está devolvendo, a árvore está devolvendo as folhas ao solo para se transformar em adubo, para servir de alimento para as próximas sementes. Olha que coisa linda. É quando você, na idade mais adulta, começa a cuidar daqueles que você ama. É quando você se entrega por inteiro ao processo da vida. Aí vem a estação mais difícil, que é o inverno. A gente que tem aqui pouco tempo de inverno sabe como ele é, né? A gente se recolhe. O que é que as pessoas dizem? O inverno é bom para uma cama, me agasalhar. Então, o inverno é a estação do recolhimento. Quando a gente atinge, como eu já estou perto dos 70 anos, já estou começando a ter uma conversa mais séria comigo mesmo. Não é que eu tenha perdido a vontade nem o sonho que eu preciso sonhar, mas eu preciso entender que eu já não tenho mais tanta disposição, porque meu corpo, ele se decompôs. Ele foi, de alguma forma, usado por um longo espaço de tempo e ele já não obedece como uma máquina, que já não responde aos seus mecanismos naturais. E aí há o recolhimento, a solidão. Mas aonde é que está a sabedoria? Na solidão. Você só é sábio quando você está consigo mesmo. É o recolhimento. Por isso que eu sempre tenho dito aqui nos nossos atendimentos, se ame, se olhe mais no espelho, converse mais com você, com suas ideias, com seus sonhos. Nunca pare de ter esse diálogo interno, porque nós temos uma falação mental interna que nos persegue muito. Nós temos muitos fantasmas que são lá do passado. Ah, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Tem gente que faz aniversário de uma raiva. Você está lembrado, há 10 anos que você me disse isso. Isso acontece muito na vida conjugal. Veja que essas coisas elas não se desmontam, não desaparecem. Então não é no inverno que eu vou deixar de existir, não. É lá onde eu tenho todo o meu conteúdo de experiência ali. Porque a partir do inverno, o que é que vem? Novamente a primavera. A reencarnação. Voltar. Eu vou voltar como? Mudado? Sendo outra pessoa? Eu estou lendo recentemente o livro Obreiros da Vida Eterna. Eu até aconselho aqueles que queiram ler uma obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz, que é tema desse próximo filme, Nosso Lar 3, que com certeza esse filme vai ser um grande sucesso. E quem quiser já se antecipar, leia o livro Obreiros da Vida Eterna, a gente vai ver exatamente isso que eu estou dizendo. Quantos espíritos estão perdidos?
precisando de ajuda, porque a gente traz uma cultura de pensamento dentro de uma estrutura religiosa que a morte é o fim, ou quando muito é o inferno ou o céu que vai me esperar quando daqui partir. Ainda fizeram um meio termo, considerando o paraíso, a fase intermediária desse aí, que com certeza a gente considera como espírita o umbral, mas isso é um território de passagem. E com certeza todos nós vamos ter que enfrentar essa realidade. Então aquele que sai daqui doente, lá chega doente. Não é a morte senhora de uma realidade que não seja essa. E ele diz aqui, a tendência atual é de se aceitar uma interação constante entre esses três aspectos, ou seja, o físico, o psíquico e o social. A gente tem que estar, veja como é difícil a gente viver em harmonia, porque a gente tem que estar com tudo isso em dia. Eu tenho que estar com o meu corpo pleno, com saúde, minha mente em harmonia e meu contexto social, meu relacionamento tanto familiar como profissional, seja ele qual for, também tem que estar em dia. E sabemos que é difícil, é quase impossível a gente ter tudo isso dentro de um mesmo contexto. Porque muitas vezes a gente está com tanta saúde física, mas a gente está com uma indisposição mental, um conflito, uma depressão, uma ansiedade, qualquer uma coisa dessa natureza. Muitas vezes não estamos bem no nosso convívio familiar, tanto também no nosso convívio profissional, e tudo isso faz com que a gente fique sempre se desarmonizando. Mas a vida é sempre corrigir rotas. E por que ela é assim? Porque o próprio planeta se destina a isso. Nós somos e estamos num planeta de provas e expiações. O que é prova? Prova é avaliação. Toda hora e todo instante a gente está fazendo prova. Ou não? Tudo é prova. A gente acorda de manhã já cheio de provas. Começa o dia e termina o dia. E é muito bom quando a gente analisa o aspecto voltado para as provas. E quando são expiações? Ou seja, reparações. Eu senti na minha pele o que eu impus à pele do outro. É eu sentir em mim aquilo que eu desejei ao outro. E esses espíritos, eles sofrem. E não precisa que ninguém lhes diga o que eles fizeram, porque eles sabem o que fizeram. Eles são atormentados por isso. Para você ter uma ideia, se você fizer qualquer coisa a alguém que você ama, mesmo que esse alguém lhe perdoe, você muitas vezes não se perdoa. Por que eu disse isso? Por que eu magoei fulano? É isso que a gente precisa ver. Então é aqui quando ele fala que todos nós temos que ter esse cuidado. E esse cuidado está na nossa natureza espiritual, quando encarnado, como eu disse, na nossa alma. O corpo é um espelho revelador do inconsciente. Porque antes de construirmos o nosso corpo físico, nós já éramos, como eu disse, uma consciência individualizada. Não existe dois eu em lugar nenhum do universo. Veja como nós somos importantes para o Criador como criatura. Somos únicos. E eu sempre tenho dito, gente, Deus espera tudo de nós. Porque, voltando àquela contextualização de Deus, eu não acredito em Deus, eu sinto Deus. Porque se eu acreditar em mim, eu estou acreditando em Deus, porque Deus habita em mim. Toda a sua essência, toda a sua grandeza. Então, essa condição da individualidade que somos nós, nos dá todo um sentido de crescimento. E ele diz aqui, é o corpo físico aquela sequência do que é o corpo espiritual. Nós temos o corpo mental, nós temos o corpo perispiritual e temos o corpo físico.
A gente não sabe, dentro do contexto da vida, onde começa um nem onde termina o outro. Veja que quando a gente está dormindo, o que prevalece para nós é o corpo mental e o corpo perispiritual, que eles chamam de desdobramento quando você se afasta do corpo. Mas se essa mente ela está doente, como eu disse também, o corpo passa a refletir essa mente. Porque o corpo físico serve como um anteparo para tudo que a gente diz e que a gente faz. Quando Jesus, mais uma vez voltando a ele, dizia: vigiai e orai para que o mal não te aconteça, a vigilância, essa vigilância que ele tanto se refere, não é com relação aos outros, é com relação a você mesmo. Olha para dentro de você, para que os males ou o mal não te aconteçam. A doença é por si mesmo efeito do acúmulo de energias que atinge os corpos superiores. Acúmulo de energia. Nós também aproveitamos aqui essa noite para falarmos do nosso trabalho, que as pessoas muitas vezes não entendem que seja o passe magnético ou o tratamento com o eletromagnetismo animal. Nós somos um sistema energético, porque tudo no universo é energia. Recentemente nós fizemos um estudo da física quântica e observamos isso na íntegra. Tudo é energia. O nosso corpo é energia condensada. A nossa alma é uma energia mais dispersa, que eles chamam de éter, ou matéria quintessenciada. Mas tudo é energia. Então, quando ele diz aqui, o nosso corpo, ele reflete tudo que é pensamento através das nossas atitudes, é porque tudo isso está dentro do contexto energético. Quando você vem à casa espírita e faz um tratamento através do passe magnético, você está fazendo um tratamento de harmonização. E pode ser um tratamento de cura, dependendo de como você seja tratado. Nós temos 7, considerado e conhecido por nós, 7 transformadores de energia que fazem parte do nosso corpo perispiritual, que os orientais chamam de chakras e nós chamamos de centro de forças. Qual é a finalidade deles? Eles têm a finalidade de nutrir o nosso corpo e mantê-lo em atividade. O primeiro centro de força, chamado coronário, ele fica na parte central e superior da nossa cabeça e está ligado a uma glândula pequenininha chamada pineal ou epífise. Essa glândula é chamada glândula da vida mental ou espiritual. É ela que recebe todos os influxos dos pensamentos que nós construímos. Ou seja, ela colapsa a onda de pensamento em realidade. Eu faço uma pergunta aqui. Por que quando eu recebo uma notícia muito ruim, eu sinto mal-estar no meu corpo? O corpo tem que meios para saber de uma coisa que me aconteceu? Porque quando você recebe uma notícia, no caso, trágica, uma notícia muito ruim, você sofre uma desarmonia inicial na mente que repercute no corpo perispiritual e quem dá a resposta final é o corpo físico. Então, esse centro de força coronário é ele que distribui energia para todos os outros centros de força. Logo abaixo dele fica o frontal, que é chamado também de terceiro olho, e esse centro de força é responsável por muitas das nossas flutuações mentais também. Logo abaixo fica o laríngeo, que está ligado à tireoide. Quando esse centro de força ele está inibido com pouca energia, poderá ocorrer o hipertireoidismo. E quando ele está acumulando energia ou está congestionado, pode ocorrer o hipertireoidismo.
E a tireoide é a glândula da vida, ela é responsável por todos os ossos, órgãos e filtros também. Temos um centro de força chamado de coronário. O coronário está ligado, como nós sabemos, ao coração. Então, quando você está estressado, e a gente vai falar um pouco, agitado, em desarmonia, esse centro de força ele começa a ficar congestionado. Ou seja, ele passa a ter energia além da capacidade que é possível. Vocês viram que onde está o teu excesso está a tua dor. Então, você pode ter problema cardíaco. Você pode ter uma hipertensão cardíaca em função dele. Mas tem um centro de força que esse eu chamo a atenção todo especial, porque é com ele que eu trabalho mais aqui, quando a gente faz o atendimento, é o esplênico. Ele fica aqui no centro do estômago ou no plexo solar. Esse centro de força, ele é o grande responsável pela depressão, pela ansiedade também. Por quê? Porque, veja, ele está ligado aos filtros, como fígado, rim, baço, pâncreas. E quando o sistema ele não está operando de maneira harmônica e nós falamos, esses filtros não estão fazendo o processo natural e normal, o corpo começa a se ressentir dessa desarmonia. E, consequentemente, isso faz com que haja uma queda na energia da pessoa, ela fica desvitalizada. Veja que a depressão é um transtorno ou uma doença de natureza incapacitante. O depressivo, ele se anula, ele se recolhe, ele se lenifica mais, ele não quer conversar com ninguém, ele quer ficar sempre trancado num quarto, deitado numa cama. Ele sequer, muitas vezes, permite a presença da luz. Por quê? Porque ele está em baixa frequência mental e baixa frequência energética. Tudo isso, gente, é doença. Quando a gente transita pelo caminho das psicopatologias, a gente vê isso de forma evidente. Eu sei que a ciência ainda hoje tem dificuldade de querer aceitar que a mente não é o substrato do cérebro, como muitos dizem. A mente está completamente diferente e de forma diferente, desassociada do cérebro. Há uma interligação, claro. Eu sempre faço a seguinte comparação. A mente é o programa, o cérebro é o computador. Um precisa do outro para trabalhar. Mas muitas vezes o programa está perfeito, mas o computador não comporta o programa e, consequentemente, ele colapsa. E pode acontecer o contrário. Então isso precisa ser visto, e hoje a medicina já vê com bons olhos essa realidade, que a mente é quem determina tudo na nossa vida. Saúde ou doença é um fator mental. Saúde não é a ausência de doença. Como nós vimos, é o bem-estar psicossocial, mental e espiritual e fisiológico. Então isso é preciso ser visto. Ele diz aqui, com cada manifestação de enfermidade, a dor traz uma mensagem com o endereço certo e com a linguagem necessária para o aprendizado do homem. É claro. Eu sempre pergunto também aqui, quando ele vem falar de uma tristeza, de um problema, de um conflito, eu digo, como é o nome dele? O que é que está fomentando essa ideia? O que é que está despertando em mim essa tristeza? Porque, gente, tem problemas exógenos e problemas endógenos. Tratar uma depressão endógena é quase impossível. Porque ela é de natureza espiritual, está na tessitura da alma. Isso é herança que o espírito deve trazer de outras vidas. Porque essa criança já nasceu e apresenta um comportamento tão triste. Porque enquanto todos correm para brincar, ela se retrai, se recolhe. Por quê? Porque ela é uma criança para a gente, mas para a espiritualidade pode ser um espírito até mais velho do que qualquer um de nós que está voltando para viver uma nova experiência e dar continuidade a um processo que não terminou.
Então é importante a gente ter sempre esse cuidado em ser um observador consciente disso. É importante sempre a gente estar atento para essa realidade. Então, todos nós temos que entender que somos doentes, temos enfermidades, sim, porque somos espíritos imperfeitos, ou estamos imperfeitos. Como fator evolutivo, a enfermidade e a dor que provocou desarmonia transforma-se em objeto de despertamento da consciência para a solução, olha aqui, dos conflitos íntimos. Meus inimigos estão aonde? Dentro de mim. Todos nós temos um lado sombrio e um lado luminoso. É muito difícil andar na sombra ou na ausência da luz. Porque quando a gente está num lugar e que de repente falta luz, a gente se agita. Meu Deus, para onde eu vou? Onde é a porta? Onde eu vou sentar? Onde eu vou ficar? Alguém pode me agredir? Essa fraqueza, essa dificuldade da gente ter uma segurança maior é muito comum nos momentos sombrios da vida. A gente perde a noção e a razão, muitas vezes a motivação para fazer determinadas coisas, porque a gente está, muitas vezes, preso a essa falta de motivação. Aí a gente tem um lado luminoso. Por isso que quando vocês leem qualquer obra da espiritualidade, qualquer livro desses que foram tão bem trazidos e psicografados por Chico Xavier, você vai ver que no plano espiritual, o que define a evolução do espírito é a quantidade de luz que ele tem. Se você chegar lá apagado, está mal. Você tem que chegar lá levando luz. Por isso que os espíritos dizem, aonde é que está a tua luz? Eles não perguntam onde está teu corpo, o teu poder, a tua importância, a tua inteligência. Não quer saber onde está a tua luz. Quem tem mais luz, vê mais. Mas é interessante a gente frisar aqui que existem duas luzes, a de fora e a de dentro. A luz de fora muitas vezes se apaga. Vejam essas celebridades, esses artistas famosos, vivem diante de luzes, esses refletores que botam assim em cima deles, e eles se sentem iluminados, se empolgados, são milionários, são ricos, mas quando termina aquele espetáculo, a luz de dentro não funciona. Aí vem a solidão, a tristeza, a depressão, e muitos partem até para o extremo do suicídio, porque não conseguem conviver com essa falsa realidade de não saber quem é. Por isso que eu sempre conto a história do cidadão que morreu. Ele participava de uma igreja e o religioso dizia que quando ele morresse ele ia para o céu, por ele ser um homem bom. Ele contribuía rigorosamente com o dízimo, ele tinha uma vida toda equilibrada, harmônica. Era um homem politicamente correto, como a gente diz. E dizem que ele se desencarnou, e quando ele chegou no plano espiritual, já na certeza de que ia para o paraíso, ia para o céu, mas em todo lugar tem uma entrada, e na entrada ele foi abordado e perguntaram a ele quem ele era. Aí disse o nome dele, disse, não, mas a gente não quer saber seu nome. Para entrar aqui não precisa dizer o nome. Ah, mas eu fui um médico na Terra, isso aqui a gente também não lida com profissão não. Ah, eu fui um homem casado, aqui a gente também não lida com problema familiar não. Ah, mas eu tinha uma religião, isso aqui também a gente não lida com religião não. E ele viu que não sabia quem ele era. E aí o rapaz respondeu, se você não sabe quem é, por que você se arvora do direito de saber o que quer? Se eu não sei quem sou, por que eu tenho que estar imaginando o que eu quero? Dentro de um contexto desse. Nós não sabemos quem somos. Porque daqui a pouco essa indumentária, essa capa, ela cai. Outra coisa interessante que eu sempre também tenho dito, nós somos tão sem significância, ou tão sem significado dentro do plano espiritual, nessa experiência, que quando a gente chega aqui, o que fazem conosco?
nos pegam pelo braço, nos levam a um estabelecimento comercial chamado cartório de registro de nascimento, botam o nome da gente sem a gente nem saber que nome é. A gente não tem o direito de escolher o nome da gente. A gente não sabe aonde está. Aí quando chega a maioridade, o que é que acontece? Troca por um CPF, um número. Pode ver. Aonde você chegar, a primeira coisa que vão perguntar é seu CPF. Ninguém quer saber se você é feliz, infeliz, se você está triste, se você está alegre. É seu CPF. Eu não vou falar do terceiro documento, porque todo mundo já sabe qual é. Então nós estamos aqui em função de 3 momentos, 3 documentozinhos, define o nosso tempo de vida aqui na Terra. Então, eu vou dizer que eu vou chegar no plano espiritual com uma história dessa, eu tenho que ficar calado, esperar e ver o que vai acontecer. Com frequência, quando passamos por prolongados períodos de sobrecarga física e mental, podemos ser acometidos por alterações da imunidade, manifestadas por infecções de repetição, que vão desde resfriados em série até doenças autoimunes, como lúpus, ou também doenças intestinais. Isso aqui também é muito interessante quando a gente fala nessas enfermidades, é que nós temos 2 imunologias. Nós temos a imunologia orgânica ou fisiológica e nós temos a imunologia mental ou, podemos dizer, espiritual. O que é imunologia? É nosso mecanismo de defesa. O nosso corpo hoje tem mais células de defesa do que células produzindo o nosso sistema de equilíbrio. Por quê? Porque nós somos acometidos a todo instante por invasores. Veja que nós recentemente passamos por uma experiência muito difícil de uma pandemia. O que é que ela fez? Esse vírus fez? Ele invadiu o nosso corpo e não respeitou a nossa imunidade. E aí ele tomou conta. Aí o que é que você faz quando toma a vacina? Você vai criar um sistema de imunologia artificial para que possa combater, porque o organismo não está conseguindo combater. Essa é a parte fisiológica. Mas a parte espiritual procede da mesma forma. Quando nós estamos presos a pensamentos negativos, existem pessoas que são negativas por natureza, desmotivadas, sempre com o pé atrás e permanecendo com esse pé atrás. Essas pessoas, elas têm baixa imunologia mental. E, consequentemente, é fácil elas serem acometidas por esses vírus mentais. Então, por exemplo, o processo obsessivo. O que é obsessão? Obsessão é assédio. O que é assédio? É uma aproximação interesseira. Mas ninguém assedia ninguém sem que haja a permissividade ou a permissão desse alguém. Eu só me deixo assediar porque eu abri a guarda para que a pessoa pudesse entrar. Eu sempre faço a seguinte contextualização, alusão à casa mental. A mente é uma casa que tem portas, janelas. Numa casa que não tem dono, todo mundo entra e faz o que quer. Mas é preciso a gente entender que quando você cuida da sua casa mental, você passa a selecionar aqueles que vão entrar. Porque todo mundo vai bater na sua porta. Mas você tem que atender? Sim, tem que atender. Mas se for bom, entra, se não for, da porta para fora. A gente tem que fazer isso com os pensamentos. Quantas vezes, eu muitas vezes acordo com pensamentos, muitas vezes com preocupações, com tanta coisa que a gente vai se envolvendo. E o que é que eu faço? Boto uma roupa, boto um tênis e vou correr. Vou brigar. Um bom combate. Quando eu termino, aquilo que era o problema não é mais da forma que era. Eu não eliminei o problema. Eu apenas criei uma estratégia para entender melhor o problema.
E é assim que a gente tem que fazer. Porque se você se recolhe, aquilo tudo vai interagir com mais intensidade contra você. A gente não, eu sempre tenho dito, existem duas maneiras da gente resolver um problema: por afastamento ou por aproximação. A estratégia é de cada um. Porque eu posso, por exemplo, eu tive uma crise familiar, uma briga em casa com minha esposa, com meus filhos, então eu arrumei a mala e fui embora. E de repente eu me recolho no lugar e digo, poxa vida, que lugar maravilhoso. Aqui não tem ninguém para falar, não tem ninguém para brigar, eu estou sozinho, não tenho mais preocupação com mulher, com filho. Mas os dias vão passando e eu vou perceber que o problema está comigo e permanece. Porque o problema está lá e está cá. E aí eu vou começar a me consumir. E muitas vezes quero voltar e talvez seja tarde. Mas quando você faz resolve o problema por aproximação, não. Vamos tentar resolver. E tenha muito cuidado em enfrentar problemas, porque quando você enfrenta, você pode se machucar. Muitas vezes é melhor desviar. Se alguém lhe ofendeu, desvia. Não leve em consideração. Mas a gente vai sempre buscar o quê? O enfrentamento. Bateu, levou. Aí quando você faz e busca uma solução por aproximação, não deu certo, tudo bem, eu tentei. Eu dei tudo de mim pela causa, mas não consegui. Então paciência, procura-se outra coisa. Outra alternativa virá. Porque o sentimento de culpa nos persegue. E é uma das coisas mais graves que nós construímos e carregamos dentro de nós, e que é responsável por grande parte das nossas doenças, são nossas culpas. Todos nós temos compromissos com o passado. Porque o próprio negócio já mostra. Se nós estamos crescendo, ontem eu era menos do que sou hoje. Veja quando nós falamos das estações. Na primavera eu sou uma coisa, no verão eu sou outra, no outono e no inverno. Em cada estágio da vida você representa um papel através de uma dinâmica de ideia e de pensamento. E, consequentemente, isso faz com que você tenha equilíbrio e harmonia. E uma das coisas mais interessantes, e o que mais se fala nos últimos tempos, é sobre o estresse. Vocês sabem o que é estresse? Estresse é velocidade acima do limite. Todos nós tendemos a isto. Tem um pensador que fala de síndrome do pensamento acelerado, Augusto Cury. Ele fala muito bem sobre esse tema. A síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos muito acelerados. Eu tenho uma experiência própria, que eu gosto muito de citar. Eu saía de casa para trabalhar, logo cedo, 7h30, e aqueles carros passavam na minha frente com toda aquela velocidade. Tanto o rapaz como... Hoje as mulheres estão mais violentas no trânsito do que os homens. Eu estou impressionado com isso. E aquela velocidade me irritava aqui. Mas que falta de educação, a pessoa passa na frente. E eu começava a brigar. E quando, uma das vezes, uma entidade falou no meu ouvido: se você está ficando doido? Doido? Quer dizer, o doido sou eu? Você acha que vai resolver o problema do mundo dessa forma? E aquilo me fez pensar, peraí, isso tem algum sentido. E aí eu fiz o que eu muitas vezes faço e tenho feito e tem dado certo. Eu criei um fato. Quando ele passava na minha frente, eu dizia, graças a Deus, ele é empregado do seu patrão. Se ele chegar atrasado, ele vai ser demitido, vai ser chamado a atenção, então ele tem que passar na frente. E quando era uma mulher, eu digo, ela está com depressão, está levando o menino para o colégio, se o menino não for aceito, ela volta com o menino, vai ficar com esse menino em casa, vai piorar, vai adoecer e tudo passa. Aí deixava todo mundo passar. Então eu comecei a conversar com minhas ideias. Então é muito interessante a gente fazer isso. Quando a pessoa for agressiva, diz, coitado, deve estar tão mal. Mas a gente não faz assim. É interessante a gente ver isso. Perguntar a uma pessoa, meu filho, por que você está tão chato? Está faltando alguma coisa? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? A gente não faz isso.
Porque tem hora que a gente não aguenta nem a gente, quanto mais os outros. Então, existem dois tipos de estresse. Existe o estresse saudável, que é o estresse de curta duração, que é natural, que a gente também tem que impor velocidade, a gente também não pode ficar parado. E tem o estresse tóxico ou patológico, que é o de longa duração. Com pessoas que passam dias e dias remoendo aquela coisa e aquele estresse, consequentemente, não sai do seu contexto de vida, porque ele se deixa levar por ele. E, enfim, a gente tem muita coisa para trazer dentro desse nessa nossa ideia, mas o relógio não para e nós encerramos com essa mensagem que diz assim: para tanto, enquanto estiver vivo, valorize a vida com alegria e agradeça tudo que Deus lhe permite ser e ter. Nunca reclame ou duvide daquilo que você mesmo escolheu e talvez não tenha tido muito cuidado na escolha. Deus não nos castiga, mas nos obriga a colher o que plantamos, mesmo porque a semeadura é uma escolha nossa, mas a colheita é obrigatória. Se por acaso sentir saudade do que fazia, volte a fazê-lo. A vida permite ou nos permite que seja assim. Sempre continue fazendo aquilo que acredita, mesmo que todos esperem que você desista. É muito natural as pessoas muitas vezes torcer contra a gente. Nunca deixe que os outros sintam pena de você, para tanto exija respeito e não piedade. Quando não der mais para correr, siga andando, até porque o importante é chegar aonde você deseja. O segredo de um bom resultado depende da soma dos conteúdos que você guarda em seu coração. Afinal de contas, Deus está lhe dando o melhor. Tenha sempre certeza disso. A vida não é obra do acaso. Para Deus, tudo tem um motivo e uma causa e uma razão. Finalmente, não esqueça que a felicidade não é um projeto pronto e nem é nos dado por Deus gratuitamente, como muitos imaginam. Mas é uma construção que edificamos dentro de nós quando estamos em sintonia com Ele. A vida é assim. A direção é por conta de Deus, mas o sentido é por conta nossa. E pensando assim e agindo assim, você eliminará todas as dores de sua vida. Muita paz, muita luz para todos.